Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem tá entrando aí, todo mundo? Tiagão aí, o Gui, Gustavo, Felipe, Caio, Davi. Boa. Boa noite, pessoal. Todo mundo tá chegando. Felipão entrou. Grande Major, Tiagão, Gabriel. Fala, Moura! Olha aí, E aí, Doc? chegou o professor aí, ó. Qual a boa? Você que manda aqui, pô. Boa, show de E aí, como bola. tá? Tudo certo? Tudo bem, cara. Tudo bem, graças a Deus. E por aí, como é que tá indo as coisas? Tudo certo? Tranquilo, tudo certo. Tô aqui em casa. Boa. Treinou hoje? Hoje aproveitei que eu fui lá na vila, né? Daí Ah, aproveitei boa, que a boa. academia fica sem ninguém, aí consegui treinar lá mesmo. Aí já Legal, adiantei legal, que legal. tinha hoje à noite aqui, né? Pra não Uhum. furar o tempo, a organização certinha do nosso horário. Mas ficou tudo Boa, tá certo. demais. Boa. Pontualidade britânica, que nem a Ah, classificação. Tem. já dá um spoiler aí, né? É, ó, tá todo mundo aí. Ali, o Major, Norberto, Norberto, bastante gente aí. O pessoal Robson entrando aí. também, Robson o entrou. Palmeiras. Legal. Fernando, trabalha lá na Santos comigo. Maravilha. Ô, Moura, vai falando um pouquinho antes, até todo mundo entrar. Tem bastante live. Tem o Whindersson Nunes aí, tá difícil competir hoje. Então, eu acho que já vai bater uma hora dele, aí o pessoal já vai sair do Whindersson, né? Pô, então vamos enrola mais um pouco, então, para dar sequência. Se tivesse mais de uma hora de live dele, a gente tava ferrado, né? Felipão também do Grêmio entrando agora. Show, Filipão, gente boa também, já conversei com ele. Boa. Tentou adivinhar a minha canela no café hoje, pensou que era cúrcuma. Ele e outras pessoas chegaram, falaram comigo aí. Já que é igual, né? Fiquei de provar pra ver. Boa, boa. Bom, Ô, Moura, quer ir falando alguma vamos. coisa aí? Vamos. Vamos direto ao ponto. Acho que é importante nesse momento, assim, como tá vinculado aí o meu e o teu, né? Meu perfil, o teu perfil. Tem pessoas que não me conhecem do teu perfil e vice-versa, do meu perfil que também estão te conhecendo agora. Então acho que é bom Sim, esses minutinhos iniciais aí para a gente se apresentar cada um, né? boa. Bom, vou puxar aí então essa apresentação inicial. Então, meu nome é Luiz Mourão, eu sou médico do esporte, já trabalho com futebol aí praticamente 2 anos, né? Comecei no Água Santa, agora estou no Santos, foi onde eu conheci o Felipe, né? E a ideia da gente conversar um pouco sobre esse tema hoje aqui é justamente pegar esse tema um pouco mais abrangente, né? E trazer um pouco do que tem de atual em relação à teoria e juntar também com a nossa prática, né, com a minha visão da medicina, com a visão do Felipe da fisioterapia e mostrar um Perfeito. pouco, né, uma fatia, na verdade, são duas especialidades, Uhum. tem outros tantos aí que trabalham em conjunto com a gente, mostrar um pouco dessa pegada interdisciplinar aí em cima desse tema. Então é algo que Certíssimo. na minha formação eu fiz residência em medicina esportiva lá no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, na USP. Então é algo muito presente foi muito presente na minha formação essa conversa direta, esse apoio direto, né, da fisioterapia. E eu busco levar isso ao máximo para o meu cotidiano, para minha rotina de trabalho, no meu caso especificamente mais para o futebol. Então essa que é a ideia Perfeito. aí para estar conversando sobre isso hoje. E aí, Felipe, queria que tu falasses aí um pouquinho agora, te apresentasse, né, teu cartão de visita aí. Acho que deu uma saída aí, deve ter dado algum erro aí na conexão do Felipe. Deixa eu ver aqui. Alô, alô? Tiago, Boa.
um probleminha aqui. Tá tudo certo agora? Tudo certo, conectou de novo aí. Ah, não, perfeito. Boa. Então te apresenta aí, Felipe, para quem não te conhece, né? Mostra teu Certo. cartão de visitas aí já pesado no Não, beleza. futebol. Fala um pouquinho de ti Beleza. aí. Bom, eu comecei no futebol até mesmo antes de terminar a faculdade, né? Eu me formei em 2013 e aí depois entrei na residência em 2014, 2015, lá na Santa Casa, em São Paulo. E nesse um tempinho antes de me formar, eu estava na Portuguesa, entrei na Portuguesa, né? Lá de São Paulo, na Portuguesa de Esportes. E foi onde foi alimentando essa paixão, né? Desde a parte de estudar e até mesmo da parte prática mesmo, em trabalhar com futebol, em ter um meio totalmente diferente do âmbito clínico, né? É um lado muito diferente. Depois eu saí, deixei um pouquinho o futebol de lado, comecei a ministrar aulas em algumas faculdades, e aí depois eu retornei, tive o convite de novo em voltar para a Portuguesa, isso já em 2017, e aí ano passado eu tive o convite para entrar no Santos, e foi onde a gente se conheceu e chegou tudo até aqui, né? A gente fazer essa live. Boa, e daí estamos aqui hoje. É isso aí. Maravilha. Vamos começar a conversar sobre o que a gente organizou direitinho aqui para quem está assistindo aí para a gente. Até agradecer quem já está aí presente aí com a gente. Fiquem à vontade, se quiserem divulgar aí, colocar na setinha e divulgar para quem tiver interesse sobre o tema de lesões musculares aqui no futebol. Acho que vai ser bem legal essa conversa. Então, quem puder aí divulgar para amigos, familiares que estejam interessados, né, para que acompanhem a gente aí agora, tá bom? Então vamos por termos de organização, né, da conversa. Sim. Acho que antes de qualquer coisa a gente precisa de alguma base, né, de epidemiologia, de etiologia, né, de termos, né, digamos assim, do que é mais frequente quando a gente fala de lesões musculares. Então, pensando na nossa realidade, né, do futebol, mas dá para extrapolar um pouquinho para o alto rendimento. Quando a gente fala de lesão muscular, né, a gente tem uma série de situações, desde uma lesão por estiramento, né, lesão de vários graus de lesão, a gente vai ver mais para frente sobre as classificações, vamos discutir sobre isso. Tem os traumas de contusão muscular, né, então por mecanismo externo. E de uma certa forma, de uma forma geral, na verdade, as lesões musculares, elas praticamente são mais da metade das lesões de qualquer tipo de lesão no alto rendimento, tá? Então a gente para comparar lesões musculares com qualquer outro tipo de lesão e a gente tem ligamentares, tem concussão cerebral, tem, enfim, entorses mais variadas, né, das articulações. Então, é uma entidade bastante significativa. Então, metade das lesões totais é lesão muscular. Beleza? E aí, quando a gente fala no que é mais frequente dentro desse 50% das lesões musculares, aí a gente tem locais que são mais acometidos, mais frequentemente acometidos, né? E a gente, principalmente, a musculatura posterior da coxa, que são os discos tibiais, né? Que é um grupo de músculos nesse compartimento posterior da coxa. Em seguida, né, o compartimento medial, né, da coxa, que são a musculatura adutora, e aí tem quadríceps, que é a musculatura anterior da coxa, e panturrilha, né, gastrocnêmio. Perfeito. Acrescentar aí alguma coisa, Filipão, em relação ao mecanismo, alguma coisa nesse sentido? Não, foi boa essa introdução, porque assim, a gente escolheu esse primeiro tema porque é a nossa prática, né? É a nossa realidade. E é a realidade de vários clubes, né? Que epidemiologicamente é a principal lesão que acontece. Então, a lesão muscular é a principal que acontece. E aí justamente vai nessa sequência, né? Das lesões musculares nós temos o posterior, os adutores, o quadríceps e panturrilha, às vezes adutor e quadríceps, dependendo do confunde estudo, um pouco, né?
acaba sendo um pouco a mais, um pouco menos, dependendo do estudo mesmo. Então, assim, é importante que a gente pensa e discuta todos os subitens, né, todos os subtemas sobre a lesão, porque tem muita coisa que influencia, e por mais que a gente esteja só numa intradisciplinar aqui, mais do departamento médico em relação à fisioterapia, a parte médica, é um negócio muito maior, né? Exato. Então, é até bom ter outras pessoas de outras áreas aí. O Juliano acabou de entrar, da preparação física, tá o Gabriel, tem o analista, tem muita gente envolvida nesse processo, muita gente envolvida. Exato. Então, quanto mais todo o conhecimento ele ser exposto e compartilhado, mais a gente consegue ter um êxito que é desde a prevenção até acelerar o processo de reabilitação. Essa que é a ideia, Acho né? que é Quanto mais o foco principal, a gente talvez estigmatize um pouco o termo, né, lesão muscular. Então a gente puxa um pouco para o tratamento em si, mas mais para frente a gente fala mais em relação à prevenção, que hoje em dia é o principal, né, em relação a esse tema que a gente está abordando. Então, não é questão de estigmatizar o termo, assim, mas hoje em dia o nosso foco, até o fato da gente estar conversando várias especialidades junto, e realmente tem outras várias aí que fazem parte desse contexto, que cada um tem a sua importância nesse sentido, o foco acaba sendo prevenção para deixar os atletas cada vez o mais disponível possível para a quantidade de jogos, quantidade de treinos, que ao longo do ano, ao longo de uma temporada, ela é uma carga bem grande, né? Então, é complicado essa questão, porque tem muita teoria e tem a prática de cada um, então a gente fica numa linha muito tênue entre essa questão de puxar muito só para a teoria e também não deixar de levar em consideração a nossa prática, para que essa prevenção de lesão seja o mais potente possível, digamos assim, né? Perfeito. Até porque, vale ressaltar que é a principal lesão que nós temos. Então, a lesão muscular, e principalmente o posterior, é a principal lesão que nós temos. E do posterior, a gente não tem muita evidência teórica para corroborar com a prática. Exato. Então, aquela pirâmide de estudo científico, onde eu tenho a revisão sistemática com meta-análise lá em cima e a observação os fatores específicos, né? Os fatores específicos, não, perdão. Opinião de especialista. A opinião de especialista, perfeito. Ela acaba ganhando um pouco mais de espaço. Então, exato, por isso que essa discussão ela acaba sendo muito rica. Então, exatamente, a opinião, ela vem a corroborar com tudo isso que a gente vai falar, né? Justamente. Então, em cima disso, né, desse início todo, né, desse contexto inicial todo da gente falando, acho que vale a pena a gente só ressaltar para quem está acompanhando o principal mecanismo, né, o principal mecanismo de lesão na musculatura, pensando nas fases de contração, né, acaba que as lesões musculares elas acontecem, tem uma maior prevalência, né, na fase excêntrica da contração muscular, né? Então, é o momento em que tem o maior acontecimento dessas lesões, e principalmente puxando para o compartimento posterior da coxa, dos isquios tibiais, né? É o que o mecanismo de lesão é o mais associado nessas situações, né? Então, às vezes o mecanismo de sprint, principalmente, né? Ou então por conta do alongamento excessivo em determinado gesto esportivo, tá? Então, só para ficar bem pontuar isso bem na nossa conversa aqui para quem está escutando a gente. Perfeito, Mauro. Isso aí? Então, assim, ó, da lesão do posterior, que é a mais comum, nós temos 3 músculos no complexo posterior, né, que é o semitendíneo semimembranáceo na parte medial e o bíceps na parte lateral. Isso exclusivamente de isquio tibial. Eu não vou incluir o bíceps cabeça curta porque ele vai ter uma função exclusivamente no joelho. Ele é uniarticular.
Boa. né? E do bíceps, né, existem alguns raciocínios anatômicos, né, anatomofisiológicos, que nos fazem pensar do porquê que ele é mais lesionado. Porque, assim, quando a gente vai pegar em livro de anatomia, a inserção proximal, que é melhor assim dizer, inserção proximal, Uhum. Ele não fica só no túber isquiático, né? Então, ele passa um pouquinho mais, ele chega, às vezes, até em ligamento sacro-tuberoso, quando a gente pega artigo em peça natural, né? Artigo em cadáver, para todo mundo entender. Então, assim, Show. ele vai ter uma vantagem mecânica para extensão do quadril também importante. Então, ele acaba sendo não só biarticular, mas tem uma inserção um pouquinho mais complexa, uma inserção proximal um pouquinho mais complexa. E aí, a inserção distal dele, ele vem para a cabeça da fíbula e para o côndilo lateral da tíbia. Então, ativamente, e pode ajudar no complexo posterolateral do joelho. E acaba sendo uma das queixas também, né, bastante frequente nos atletas, Sim, né? Sim, perfeito. No compartimento posterolateral. Então é algo que, às vezes a gente pensa numa queixa articular envolvendo o joelho, né? Às vezes um mecanismo de entorse, né? E aí, às vezes a gente tem que precisa lembrar também que pode ser um sinal de alerta, né? Para de repente um controle de carga que não esteja muito bem adequado em relação a isso, que está dando um sinal de que esse músculo vai lesar, né? Então, é uma queixa que a gente fica atento precisa ficar atento durante o dia a dia, né? Principalmente na rotina de treinos, às vezes é um momento de aumento de carga, né? Principalmente pré-temporada. Agora a gente vai ter a característica desse momento, né? Que a gente está vivendo, que começou a treinar, caiu para todo mundo agora, vai chegar um determinado momento em que vai praticamente voltar do zero, né? Provavelmente vai ter um calendário mais reduzido, com uma carga de jogos que talvez o intervalo entre as partidas vai encurtar, talvez não reduza tanto a quantidade de jogos. Então, é muito provável que a gente aumente muito a chance de a quantidade de lesões musculares aí nessa próxima temporada. Então, por isso que é importante a gente já pensar dessa forma, né? Porque aí depois, provavelmente, vai ter alguns trabalhos aí, vai ter associações sobre esse momento que a gente está vivendo com evidências aí de lesões musculares e tudo mais. Perfeito. Então, assim, só para talvez esclarecer alguns pontos também em relação à anatomia e já fazer esse link com a biomecânica, os dados epidemiológicos também, eles nos fornecem de que o bíceps, a cabeça longa do bíceps, que é o músculo mais lesionado no futebol, em torno de 80%, 88%, dependendo do artigo. Ele é o músculo mais lesionado em uma ação que não envolve bola. Exato. Então, é o músculo mais lesionado em uma ação que não envolve bola, e essa ação é a corrida, e principalmente sprint. Então, 81,5% das lesões 81,5% das lesões do bíceps cabeça longa acontecem durante um sprint, que não envolvem bola. Exato. Então, isso aí, já cria uma discussão absurda, né? De fato, o quanto um treino preventivo, um treino de sprint isolado tem a influência, um treino reduzido vai ter essa influência na prevenção. Então, a discussão por esse lado ela é muito grande. Outro fator que você mesmo disse sobre essa dor insercional distal do bíceps, que é comum também, o atleta evoluir na pré-temporada com essa dor no terço distal do bíceps, tem a influência de um fator específico. Tem um estudo do Van der Meijde, eu estou com a aula aberta aqui, eu vou seguindo, e só para ter uma linha de raciocínio também. Onde ele fala que é um estudo de dissecação, né, do posterior, e eu achei interessante porque ele mostra que
para resumir, o bíceps cabeça longa é um tendão do começo até o final. Ele é um tendão envolto por um tecido. Envolto por pelo tecido propriamente exclusivamente muscular. Sim. Então eu tenho um tendão de lá de cima até aqui embaixo, envolto por um tecido, onde eu vou ter nos 5 primeiros centímetros, puramente tendão. Depois eu tenho 19,6 centímetros a transferência de tendão para a junção miotendinosa, para chegar à junção miotendinosa. Depois, de distal para proximal, eu tenho 9,1 centímetros de puro tendão. E de distal para proximal, eu tenho 26,2 centímetros da junção miotendinosa. Então, a junção miotendinosa de cima se junta com a de baixo, e em volta disso eu tenho um músculo. Isso nos faz pensar e nos transferir para um conceito que nós temos na física, que a gente transfere para a biomecânica, que chama histerese, que é a capacidade que o tendão tem de absorver, de interpretar essa carga que o organismo está recebendo para dissipar ela. Então, já vou adiantar logo de cara que, assim, se você faz um treino de força, exclusivamente para ganho de força, isso tem uma resposta no corpo. Se você faz um treino de salto, isso tem outra resposta. Exato. E dentro dessa resposta, cada músculo pode reagir de maneira diferente. De acordo com a sua composição, com o tipo de fibra muscular. Perfeito. Então, assim, por conta desse link que tem com a histerese, o bíceps cabeça longa, ele tende a demorar mais para regenerar. Mesmo de uma tarefa de salto. Então, se você pensa assim, fiz um salto na segunda-feira, fiz um treino de pliometria na terça-feira, talvez já dê para fazer na quinta-feira um mesmo treino. Não estou discutindo a função do treino, só pela composição. Isso, exemplificando. Só para exemplificar. Não vai ter dado tempo para regenerar. A gente vai ter que pensar pro bíceps 72 horas. Então, olha onde vai o problema. A gente tem que montar um treino pensando na anatomia do músculo. Exato. E é um fator de risco. Então, a bola de neve ela é gigantesca, né? É gigantesca. E a cada fator de risco ela vai crescendo. E tenho certeza que, assim, eu vou falar assim pro treinador ou para a comissão técnica, olha, esse atleta tem um fator de risco. Não acho interessante a gente fazer esse treino porque o bíceps cabeça longa pode sobrecarregar. Isso é totalmente inviável, né? Então, por esse fator é importantíssimo salientar, mas a gente tem que tomar cuidado de como que vai transferir isso para a prática. Exato. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre essa questão da prevenção, vai ter biomecânica, vai ter algumas coisas aí em cima disso. Boa. Vamos... Eu tomei muito café. Tô acelerado também com o café aqui. Café com canela ou de coco? Não, a minha agora tá com canela, coco vai ser depois. Boa. Então, Para falar, tem algumas pessoas que estão mandando pergunta, ou comentário, e depois a gente faz aqui. O Felipão acabou de mandar, até meu pai mandou pergunta, depois a gente vê isso aí. Boa. A gente deixa depois da live aí uma caixinha de perguntas, aí a gente vai respondendo depois também, só pra gente não se perder muito no tempo. Perfeito. Então, uma das coisas principais quando a gente fala também nessa questão de lesão muscular é uma briga eterna, né? Uma briga enorme sobre questão de classificação. Então, a gente tem uma classificação que já tem décadas aí, né? Bastante, que é provavelmente o que é usado em muitos locais, não só do Brasil, do mundo aí até hoje, que é a classificação de acordo com o grau de lesão 1, 2 e 3. E aí, basicamente, lesão grau 1 não tem alteração estrutural importante muscular, nem edema, hematoma. O grau 2 é meio que um intermediário entre uma pequena quantidade de lesão de fibras musculares com edema, e o grau 3 é a ruptura completa da musculatura. Tá? Então, isso vem desde uma classificação que começou em 1962, tem um artigo aí que traz essa classificação.
E aí, a gente Perfeito. quis trazer para vocês aqui 3 classificações mais recentes, né? E só para dar uma ideia geral delas para vocês aqui, a ideia não é destrinchar cada uma, porque cada uma seria 1 hora para falar. Então, só para dar uma ideia do que foi o objetivo de cada uma. Então, é basicamente Uhum. 2013, que é a classificação de Munique, Certo. 2014, que é a britânica, e 2016, que é Barcelona, que é puxando realmente para os profissionais que são envolvidos com o Clube Barcelona, da Espanha. Então, cada uma tem um nome bem sugestivo, digamos assim. Então, a Sim. classificação de Munique 2013, ela basicamente fez uma diferença entre mecanismos da lesão baseado no efeito indireto ou Uhum. direto, ou seja, direto quando fala é relacionado a um mecanismo de trauma, de contusão muscular. Então, pode ser uma lesão, acabou diferenciando por conta desses 2 aspectos. Então, uma lesão muscular traumática, né, é uma classificada como direta, e aí tem uma classificação para isso, e a indireta separa dor muscular tardia, se tem dor com componente de feixe neural, né, ou se enfim, tem lesão estrutural ou não tem. Então, a grande diferença é esse mecanismo indireto e direto. A de 2014, que é a britânica, acabou levando bastante em consideração as alterações por conta da ressonância. Então, é o exame complementar, que é a ressonância nuclear magnética. Então, a classificação é feita basicamente de acordo com esse exame. E aí ela leva em consideração a localização da lesão na musculatura. Digamos que de fora para dentro, assim. Tá? Sim. Acaba um ponto que aqui é relevante já falar, né? Pensando na realidade do nosso futebol. A gente está dentro do grande polo, que é São Paulo, então a gente tem essa estrutura disponível, a gente consegue viabilizar, mas não dá para extrapolar para o resto do Brasil inteiro. Então não é uma realidade acessível, né, ter um exame imediato de ressonância nuclear magnética. Então, eu Sim. sinceramente acho que não é muito aplicável isso aqui. Daqui a pouco eu te passo a palavra, Felipe, para ver a tua Boa, boa, opinião boa. sobre isso. E Tranquilo. só para finalizar, a de Barcelona, que é de 2016, é a mais recente, a classificação que se propôs mais recentemente. Eles acabaram trazendo um mnemônico, né, para traduzir, digamos assim, a forma mais prática, e o objetivo deles era como se fosse uma conversa mais fácil entre os profissionais do clube como um todo, né, não só de médicos, enfim, a forma mais fácil de falar entre todos os profissionais. Então, é o MEDGR. Então, M de mecanismo de lesão, E de local de lesão, G de grau de lesão, a graduação da lesão, e R de relesões, né? Então, é uma palavra em inglês, mas que dá para extrapolar a tradução para português. E dentro de cada letra tem pontuações, né, de acordo com ou o grau de lesão, ou localização, quantidade de lesões, se é a primeira, se é a primeira vez, se já é alguma relesão no local, tá? Então, foi basicamente essas 3 grandes propostas mais recentes, até dessa década ainda, né? A gente está em 2020, que se Sim. propuseram a, digamos que, facilitar a classificação, né, de lesões musculares, e acabou que foi uma década de várias alternativas, digamos assim. Quer Perfeito. comentar alguma coisa em cima disso aí, Felipe? Pô, então assim, essas três classificações, elas servem de maneira geral para todas, né? Então a gente consegue incluir em todas as lesões. Existem algumas outras que falam sobre, exclusivamente do quadríceps, que é uma de Bunker de 2017. Tem os critérios de avaliação do Copenhagen voltado que foi feito em Copenhague, justamente para o doutor, também sugestivo aonde foi feito, né? Certo. E assim, existem prós e contras, né, dessa classificação. E o interessante foi quando você foi falando, eu fui pensando do porquê é bom e porquê é ruim, talvez, usar uma ou não usar outra. Uhum. Primeiro que a de Munique, assim,
ela é feita em grau 1, grau 2 e grau 3. O grande problema dela é que, assim, do grau 1 para o grau 2, pode ter um abismo, né? Tem desde lesão com 10% do músculo, 20, 30, 40, até chegar em metade, né? Em lesão parcial. Então, isso cria clinicamente muita diferença, né? Que é o fator principal na lesão muscular. Nós temos clinicamente muitas alterações para se pensar, algumas alterações para se pensar. O problema também da de Munique é que, assim, o grau 1 indica lesão. Só que nós temos, por exemplo, na classificação britânica, o grau 0, que é justamente uma dor muscular tardia, uma mialgia. Uhum. O que é muito frequente, né? O que é extremamente frequente, né? Talvez seja mais frequente, e dependendo do serviço, isso não é interpretado como lesão, até porque você vai realizar, ele pode realizar um tratamento intracampo, junto com o campo, então o atleta tratando, ele continua treinando, dependendo da comissão técnica, pode poupá-lo por um jogo, e dependendo do serviço, isso não é interpretado como lesão. Exato. Nem entra para estatística, nem levantamento. Nem entra para estatística, nem entra para estatística do departamento. Então, a não ser na parte de manutenção. Exato. Né? Como nós fizemos no Santos, esses atletas entram em manutenção, por exemplo. Outro fato, então, o grau 0 dificulta o entendimento, às vezes, porque tem mialgia que com 72 horas o cara está 100%. Porém, tem mialgias que demoram um pouco mais de tempo. E isso, dependendo do local, pode acontecer. Exato. Por conta daquelas alterações de tendão, às vezes o atleta não parou o treino, às vezes está num período competitivo muito alto, como nós tivemos ano passado, várias competições acontecendo ao mesmo tempo. Aí já falando da britânica, o interessante da britânica é que além do grau 0, nós temos como incluir um N, que é para o comprometimento neurovascular. Então, existe como se avaliar isso, né? Quem fez e descobriu esse teste foi um grupo na Austrália, né? Por mais que ele não seja tão sensível e específico, não tenha uma razão de probabilidade diagnóstica boa, mas a gente consegue utilizar, que é justamente para você avaliar a complacência neurovascular. Então, você consegue decretar dentro da mialgia se aquela presença de dor ela é exclusivamente no músculo ou se existem outros tecidos envolvidos, que é extremamente comum. Uhum. E é extremamente comum. Quanto maior a lesão, a gente vê que existe um comprometimento neurovascular no local. Exato. Né? O interessante da MLGR do Barcelona é justamente incluir o mecanismo de lesão, que até o Felipe estava comentando sobre os outros, as outras funções dos isquios tibiais, né? Pivô de joelho, desacelerar o chute e por aí vai. Então, tem sinergias para muita coisa. Então, acrescentar um mecanismo nos lembra na hora da prática o que no retorno do esporte vamos ter que enfatizar. Então, ele não teve correndo, às vezes contrariou um pouquinho a estatística, mas não foi correndo, foi num chute. Sim. Foi na hora de desacelerar. Foi na hora, ele tomou uma pancada. Então, isso nos faz pensar sobre como que vamos reabilitar e qual vai ser o principal fator que vamos incluir no retorno ao treino. E até pensando em tratamento, em medicação. Perfeito. A gente vai falar ainda mais para frente também um pouquinho. E aí, outro fator interessante da classificação do Barcelona, MLGR, é justamente a relesão. Né? Porque se um atleta que tem lesão, exclusivamente do posterior, ele tem uma chance de até em 3 meses pós-lesão
pós-liberado do departamento médico, ele tem uma chance altíssima de recidiva desse tecido, de recidiva de lesão. Uhum. Então, ter o fator relesão ele é muito importante. Leve em consideração, com certeza. Para justamente a gente pensar o quanto tempo ele vai ter que ficar a mais no departamento médico para suprir as outras faltas, né? Às vezes não é nem uma... às vezes é até bastante que a gente vem batendo lá no Santos, essa questão de manter no departamento médico, né? Acho que até a gente acaba pensando um pouco a mais sobre isso, porque Sim. não necessariamente ele fica restrito, né? Impedido de realizar os treinamentos ou retornar aí gradativamente às atividades em campo. Então, às vezes, são trabalhos específicos que concomitantemente ele pode continuar fazendo, justamente para, às vezes, melhorar um pouco mais um trabalho de potência, né? Ou de repente, ter uma analgesia ainda que seja importante continuar fazendo por um período, né? Tem até o fator psicológico em cima disso, então, limiar de dor é subjetivo, né? Então, esse dia a dia também, esse feedback até do próprio, não só da gente, mas do atleta, isso é importante para a gente saber os pontos aí avançando, né, durante o return to play, né, o RTP dele junto com a comissão e com os treinamentos, né, isso é fundamental. Um ponto que você tocou é interessante já, e vale ressaltar, que existem vários fatores que influenciam na lesão, desde fatores de risco modificável até para não modificável, e justamente vários outros fatores, sono, fator psicológico, então o nível de estresse pode influenciar na lesão, né? Exato, exatamente. Existem já alguns submodelos explicando isso. Então, assim, a gente saiu da ideia antiga reducionista para não, o seu posterior você estourou porque ele está fraco. Então, a gente começou a incluir e começou a pensar em vários modelos que podem influenciar na lesão muscular. E aí tem uma autora brasileira, inclusive, que ela criou um modelo de complexidade, justamente para falar sobre quais são as influências e risco nas lesões, né? Que é a Natália Bittencourt. Então, foi fundamental ela ter criado algo do tipo, né? E pensado e bolado algo do tipo. Foi, acho que o mestrado dela, e está sendo até o pós-doutorado dela, ela está em Amsterdã fazendo isso. Então, assim, hoje a gente começa a pensar justamente no modelo de complexidade. Exato. Não que venha a ser complexo, que são coisas diferentes, mas que existem vários fatores que têm a probabilidade de gerar lesão. Exatamente. E nesse ponto, Felipe, até já que a gente já está falando sobre isso, essa questão de complexidade, não no sentido de ser algo difícil pela complexidade, mas quando a gente fala que a rede em volta do problema central é muito grande, né? São vários os fatores. Sim, e a questão toda que eu comentei no início, que a gente falaria, né, hoje aqui, sobre a prevenção, né? Então, para a gente pensar nessa questão, não só o atleta que acabou de retornar e tudo mais, então a gente tem que atuar em cima disso no dia a dia para evitar ao máximo a relesão dele e prevenir de uma certa forma, né, nos outros atletas da comissão como um todo. E aí, quando a gente fala em prevenção de lesão, tem alguns pontos que, digamos assim, que estão bastante badalados atualmente, né? Um ponto que tu mesmo comentaste agora é o sono. Então, o sono é relacionado aí à questão do descanso, né, dos atletas. Então, uma série de trabalhos aí bastante recentes têm sido publicados sobre essa questão toda relacionado à lesão muscular, à hipertrofia muscular, ganho de massa magra, né? Justamente porque tem uma série de alterações hormonais envolvidas sobre
a qualidade do sono, que para o alto rendimento é fundamental. Isso é um ponto. Tá? Fundamental. Tem algumas escalas subjetivas que são usadas diariamente, e aí lá no Santos a fisiologia fica bastante à frente disso, né? Que é justamente o feedback diário dos atletas em relação à dor em algum segmento corporal, e aí tem posterior de coxa, anterior, então, enfim, algum segmento do corpo que seja, né? E aí ele gradua de 0 a 10, por exemplo, assim, tem escalas específicas, né? Mas via de regra acaba sendo uma pontuação nessa faixa, para o nível de cansaço dele, para o nível de dor em algum local, para o nível de fadiga central, né, de psicológico dele, como que tá, se tem alguma coisa pessoal dele envolvida nisso, que ele também pontua. Então, isso também faz parte da prevenção. Então, às vezes é um cara que vai treinar na terça-feira, na véspera de um jogo, por exemplo, e ele pontua que está com uma dor 7 na posterior da coxa, em um nível de cansaço 6. Então, pô, esse cara, ele é um atleta titular, por exemplo, ele é fundamental para o clube. Sim. E esse treino de terça, será que a gente não segura um pouco, entende melhor, mantém um dia na fisioterapia, segura um pouco esse treino? Então, isso é importante a gente estar no dia a dia também avaliando, tá? Certo. Tem algumas outras situações, até exames laboratoriais, que também são bastante badalados. A gente tem CPK, que é marcador de fadiga, de lesão muscular, né, que é a creatinofosfoquinase. Então, claro que isso também é um pouco subjetivo, no sentido de que cada atleta acaba tendo um nível, né, não dá para padronizar igual para todo mundo. Então, a gente precisa de um basal de cada um, individualizado, se a gente mantiver esse controle periódico também dessa variável. E aí tem Sim. também termografia, né? Então, são uma série de coisas, né, que são avaliadas em conjunto, né, para que a gente pense em prevenção de lesão. Se tiver alguma coisa aí, Filipão, comentar em relação a esses pontos, ou acrescentar outra coisa que eu acabei não falando, fica à vontade. Não, acho que é bem isso mesmo, né? Então, você conseguir controlar desde fatores internos e fatores externos que influenciam sobre aquilo. Como a gente está falando de músculo, é um pouco mais fácil, né? Porque a gente está falando dos fatores que influenciam no músculo. Mas no futebol não é só voltado para o posterior. A gente tem que pensar em todos os processos, em todo o sistema preventivo que é voltado para todo tipo de lesão. Exatamente. Eu acho que a gente tem que dar sequência. O que nós temos aí de subtemas? Legal. A biomecânica, a gente já acabou conversando um pouquinho no início aí. Tem alguma coisa que queiras acrescentar em relação a isso? Cara, se deixar, eu falo até amanhã. Até amanhã. Tem que segurar aí. Mas dá um tempinho. Vamos falar um pouquinho sobre... acho que é uma coisa recente também, um tema que... Uma atualização de ano passado para cá. Em relação ao tratamento, né, de uma lesão aguda, né, era algo também muito... digamos que já era bem clássico, né? A questão de Rice, Price, né? De gelo, repouso. Machucou, faz gelo. Machucou, né? faz É um conceito popular. Então, levanta o pé, bota a perna para cima, né? Então, isso acaba... Eu acho que era até um pouquinho, né, digamos que vulgarizado, assim, né? Não era muito legal, assim. E ano passado, de uns 2, 3 anos para cá, o conceito de movimento ficou muito forte em cima disso. Então a ideia era assim, machucou, tira e para. Tem que esperar, regenerar, tratar a lesão sem fazer nada. Então isso mudou bastante nos últimos anos, né? Então assim, uma lesão muscular, um trauma específico, entorse articular, que seja, aí a gente pode generalizar. Então a gente trata com movimento, tá? O chamado optimal loading, né, que a gente fala. Isso já veio na evolução do termo POLICE, né? POLICE, né, que é as duas letras, o O e o L, relacionado a isso, ao optimal loading.
E aí, do ano passado, saiu no Jornal Britânico de Medicina Esportiva o termo Peace and Love, né? Paz e amor. Então, o que o cara precisa de paz e amor, digamos assim, né? Para ter essa abordagem inicial frente a essas lesões. Então, acho que é uma palavra que aparentemente é grande. Até abordei uma vez num post meu no Instagram também, eu deixo depois aí para quem tiver interesse. Mas vamos só passando por cada letra para a gente não se enrolar também pelo tempo. Algumas letras são antigas no sentido de que vieram dos outros termos. Então, foram herdadas dos outros. Isso, e outras que foram sendo encaixadas já com esses conceitos mais recentes. Tá? Então, a letra P de proteção, né? E aí é exatamente proteger, literalmente, o membro, né? E de elevação, que também já é antigo, então colocar o membro no nível mais acima do resto do corpo. E aí tem a questão da circulação, né? Enfim, ajudando nessa questão de redução de edema, enfim. A letra A, que é importante, é uma coisa que sempre me perguntam, até postei também sobre isso, acho que umas 2 semanas atrás, é de avoid anti-inflammatories, avoid de evitar, né? Então, o evitar anti-inflamatórios. Essa é uma questão que era muito frequente, assim, historicamente. Toma um anti-inflamatório para qualquer coisa. Então, só raciocínio rápido, se a gente pensar no mecanismo de cicatrização, na fisiologia disso, a primeira fase da cicatrização celular, né, é uma fase chamada inflamatória, que ela dura de 3 a 7 dias, em média, tá? Então, se eu uso uma medicação anti-inflamatória nesse momento inicial, eu prejudico uma fase fundamental do restabelecimento dessa lesão, né? Então, é algo que eu bato bastante em cima disso. Sempre quando acontece, eu já chego falo, olha, só não usa anti-inflamatório, aí dou 10 nomes aí, porque às vezes não é todo mundo que conhece, né? Então falo, não usa nimesulida, profenide, ibuprofeno, naproxeno, celebra, enfim, já saio falando uns 10 nomes aí para o atleta realmente ficar com medo em relação a isso, tá? Porque é um ponto fundamental, pensando inclusive em regeneração dessa lesão, né? E aí, enfim, cada lesão tem o nível de gravidade. O C de compressão, né? E aí entra... Só uma coisa, eu acho que a gente tem que comentar uma coisa nesse sentido, porque por mais que eu vou falar de reabilitação na quinta-feira com o Robson, é interessante que a gente já discuta e pontua a lesão aguda. A lesão aguda, eu sempre brinco que é terra de ninguém. E todo mundo quer meter a mão. Exato. Tem os defensores de gelo e tem gente que é totalmente contra, né? E aí vão buscar teoria de livro para se embasar, né? Então, eu já concordo que a gente tem que controlar a inflamação, só que existem formas da gente controlar melhor isso. Até porque se a gente colocar gelo acima de 24 horas da lesão, a gente está influenciando diretamente na diminuição do metabolismo local. Justo. E eu preciso de macrófago depois das 24 horas para justamente começar a realinhar o tecido. O macrófago, ele tem aquela função de fagocitose, mas ele vai ter uma função secundária de realinhar o tecido. E existem formas melhores de se fazer isso, né? Existem aparelhos já que nos ajudam a controlar esse processo. Eu elevo muito um aparelho que é o laser, né? A laser terapia, que vai ter uma função aí anti-inflamatória excelente, e até mesmo o exercício, né? O exercício é a melhor forma de você controlar essa inflamação. Até porque, por mais que você não queira usar um mecanismo específico ali pro posterior, não vou fortalecer o posterior logo de cara. Você consegue utilizar, por exemplo, uma oclusão vascular. Você consegue utilizar uma oclusão vascular que vai ter uma influência direta nos ganhos, ou talvez manutenção,
ou talvez de não deixar que aquela inibição se prolifere e perpetue por muito tempo para ter diminuição de força, Exato. fazendo com que eu tenha uma diminuição das células catabólicas nos locais, né? E uma diminuição das células catabólicas e a proliferação de células satélite. Que se a gente quer cicatrização de um tecido muscular, a gente precisa das células satélites. É fundamental. Fundamental. Exato. Então, de um tempo para cá, eu tirei o gelo, né? Eu usei gelo, né? Pô, comecei há tantos tempos atrás, então eu utilizava gelo, e agora eu penso em como não atrapalhar o organismo, talvez, em como ajudar o organismo a se regenerar. Exato. Que daí eu já levanto outro ponto. Será que a gente que trata a lesão, ou a gente deve não deixar, não atrapalhar o organismo a tratar a lesão? Eu penso nisso. E aí entra a questão do anti-inflamatório, exatamente que eu toquei. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, e claro até mesmo que... Claro. E até mesmo se a gente pensar assim, isso a gente está falando de uma lesão, da reabilitação de uma lesão. Eu tenho que pensar que na hora que esse atleta está na reabilitação, eu não posso deixar que o rendimento dele caia, porque senão ele fica com o risco aumentado de outras lesões. Claro. Então eu tenho que controlar muita coisa na fisioterapia. E eu vou falar com o Felipão, com o Felipe Meira lá do Grêmio, no sábado, às 4h15 da tarde, justamente sobre o retorno ao esporte, o quanto a reabilitação ela vai influenciar nisso. E basicamente, para não deixar um gap, né, a gente tem que controlar muito a carga aguda do treinamento ali na fisioterapia para justamente ter uma noção sobre a carga crônica, que provavelmente ele vai atingir aí de 3 a 4 semanas, ele está no retorno ao esporte de maneira geral. Né? Então, tem muita coisa para a gente pensar nesse processo. O quanto pode influenciar cada fase, né? Essa que é a ideia, né? A gente vê se realmente é uma influência excessiva, inclusive, né? Sobre essa questão. Sim. Então, só para a gente fechar, né? Essa movimento, questão... né, cara? Movimento. Exato. A gente tem que pensar no movimento. Fisioterapia é movimento. Exatamente. Né? Eu extrapolo. Medicina esportiva, de uma forma geral, esportes e área da saúde, cara, é movimento. Sim. E aí, dentro desse termo do Peace and Love, né? A C de compressão, e aí entra o tratamento agudo imediato, o gelo com a compressão, aí concordo, inclusive, em relação a isso, e aí o teu raciocínio passando com essa questão toda de 24 horas para frente, na fisiologia do processo de cicatrização e tudo mais, aí concordo plenamente, né, em cima de tudo que a gente falou, né? O ED, de carga, de load, e aí entra aquela questão do optimal load, né? O ED de load e o odd optimism. Então, a carga ótima, digamos assim, né? O V de vascularização, justamente estimulando a circulação e levar as células para o processo de cicatrização, e o ED Exercise, que é exatamente essa questão toda de movimento que a gente está falando, está dando bastante relevância, porque merece de fato, assim. Então, quem tiver com mais calma aí, a gente está com o tempo um pouquinho em cima, depois dá uma olhada lá no meu feed, tem exatamente uma foto desse Peace and Love aí, dá para descrever bacana sobre cada ponto desse daí, tá bom? Felipe, queria só puxar rápido um último tema aqui, sobre essa questão de exames complementares, a gente tem 5 minutos. Até que ponto eles atrapalham, ajudam, né? Tem essa classificação que são exames de imagens aí que levam em consideração, e aí a gente tem ressonância, que é um exame que tem uma acurácia maior, mas não é sempre tão acessível, né, na realidade do futebol, de uma forma geral, a não ser no alto rendimento e nos grandes clubes. E ultrassom, né, basicamente esses dois exames. Então, eu posso falar, acho que, em relação a isso, que
Eu, sinceramente, acho que na grande maioria atrapalha quando é usado de forma deliberada, assim, né, e exacerbada. Então, o dia a dia e o exame físico, eles, sinceramente, não acho que não tem como ser substituídos em relação a isso. Até porque a gente Uhum. conhece o perfil dos atletas também, o mecanismo de lesão, consegue identificar aí de acordo com o exame físico, o exame dinâmico, principalmente, né? Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado por conta de achados de exames, né? A gente acaba, às vezes, uma ressonância, a gente sabe, por exemplo, se eu fizer ressonância em todos os atletas assintomáticos ou sintomáticos, eu vou achar coisas, um monte, né? Vai. E aí, Desde articular então, até tecido exatamente, miofascial. exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os achados de exames, eles atrapalham demais, não só a gente, como profissional, mas também a percepção do próprio atleta. Falou, pô, eu tenho isso, e o que que é isso, doc e tal, pô, Felipe, não sei o quê, e agora como é que eu fico? Já Isso tem um cura? efeito, É, já tem um efeito nocebo gigantesco, né? absurdo, absurdo. Então Que é de isso, fato que não tem nada a ver com a clínica, mas vai influenciar negativamente na melhora ou na performance do atleta. exatamente. Então eu sou da opinião seguinte, se eu tenho um profissional com expertise em ultrassom musculoesquelético e eu posso confiar nesse profissional, eu acho que é o melhor exame para a gente ter diagnóstico e acompanhamento do que qualquer outro, tá? Sim, Claro, sim, total. com exceções, né? Claro, enfim, mas de uma forma geral é isso. Né? O ultrassom é um Perfeito, teste dinâmico, então perfeito. não, dá para trabalhar na hora do exame como é que está uma determinada musculatura com contração, na fase de relaxamento, identificar edema. Então, se é uma pessoa que tem uma expertise em relação a isso, sinceramente, é o melhor exame para mim. É. Um minuto, Filipão. Um ponto que tem da ressonância é que, de fato, a gente tem até uma semana ela não muda a alteração. E para prognóstico ela não serve. Exato. Direto e reto. O ultrassom, ele precisa ser dinâmico, e o ultrassom no mundo afora é uma realidade para a fisioterapia. Então, durante o tratamento, ele serve para auxiliar no diagnóstico funcional, não no diagnóstico, provavelmente não no diagnóstico médico, mas no diagnóstico funcional. Show de De bola. como que está aquela cicatrização, de como que o exercício concêntrico está atrapalhando aquela cicatrização, o exercício excêntrico, enfim. Acho que Show. foi. Acho que a gente tem 2 minutos aí até o Instagram fechar a Então, gente. bom deixar para a galera que na quinta-feira Faz a eu vou estar com propaganda, é o isso que eu ia te Robson, que está pedir. aí. Eu vou estar com o Robson para falar sobre a reabilitação da lesão muscular. Então, alguns pontos que a gente comentou aqui vão ser importantes lá. Então, eu vou fazer um resumo antes de começar a próxima. E no sábado, às 4h15, vou estar com o Felipe do Grêmio para justamente a gente comentar a função da fisioterapia nesse retorno. Maravilha. Né, e a comunicação com as outras áreas. Não percam aí, ó. Isso aí, Papo da maior qualidade aí. Principalmente boa. para quem tem interesse aí no futebol, alto rendimento. Não percam de verdade. E você falou de um post teu, eu lembrei que eu tenho um post meu também falando sobre a classificação britânica. É um resumo dos itens da classificação britânica, desde o 0N até o 4. Eu vou repostar assim nos stories para quem está acompanhando e quiser acompanhar. Faz o mesmo no teu, sobre o post dessa classificação britânica. Boa, Fechou? boa, vou fazer. Então é Boa. isso. Acho que daqui a uns segundos vão cortar a gente aí. Filipão, obrigado, viu? Foi um prazer, viu? Obrigado aí, a companhia. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, pessoal, até agora, mais de 40 pessoas